Esse livro Antifrágil, o conceito é genial para esse momento em que vocês vão entrar agora, que é o momento da construção. Então, gente, ó, fica com essa palavra aqui em mente, porque é aqui que vocês estão agora, tá? É o momento da construção. Então, o que acontece? Tem um conceito que vocês precisam entender, que é o que vai fazer vocês terem sucesso ou não nessa tal dessa construção, tá? E aí vocês vão entender também por que algumas pessoas têm sucesso na construção e outras não. Começa pela mentalidade do aprendizado, lógico, mas tem uma outra atitude mental aqui que é fundamental, que é o seguinte, ó, é o conceito de ser uma pessoa frágil e ser uma pessoa robusta. Ou ainda, a gente poderia falar, a gente junto com robusto, a gente também poderia usar o termo resiliente. Robusto ou resiliente, são duas coisas. Vocês estão familiarizados com a palavra resiliente? Que é a capacidade que a gente tem de voltar para o lugar onde a gente estava antes de ter tido algum tipo de ser submetido a algum tipo de estresse, né? Que são aquelas pessoas que voltam rápido, né? Para a posição anterior. Então elas têm flexibilidade, têm essa resiliência de voltar para o lugar onde elas estavam, voltar para o centro, para o lugar onde elas estavam antes de, não diria nem para o centro, mas eu diria para o estado anterior ao estresse. Tá, a pessoa estava lá de boa, teve um estresse, ela estoura, mas ela volta rápido para o lugar onde ela estava antes do estresse, tá? Que não necessariamente é o centro. Muito bem. Tem um conceito que um escritor chamado Nassim Taleb escreveu um livro chamado Antifrágil. E olha só que genial o conceito que ele coloca. Até eu vou escrever aqui para vocês. Antifrágil. O que ele fala? Ele fala que tem pessoas do tipo frágil. O que são pessoas do tipo frágil? Pessoas do tipo frágil são pessoas que quebram, sabe assim, tipo uma xícara de porcelana, que quando submetida a algum tipo de pressão ou algum tipo de força externa, ela quebra, né? Esse é o tipo de pessoa que a gente chama de frágil. Essa pessoa, ela quebra, tá? Que nem uma xícara, que nem um pote de vidro, né? Depende então da força externa, dependendo da força externa, ela quebra, tá? Isso aqui, ó, é o tipo de pessoa frágil. E tem o tipo de pessoa robusta. O que é o robusto? O robusto, ele leva uma paulada, ele leva essa força, né? Mas ele é robusto, então ele não se deforma, ele fica ali firme, ele fica resistente e ele continua do mesmo jeito que ele estava antes de ter sido submetido a essa força externa, tá? Ele ganha, é como se ele tivesse uma casca, assim. Então o que acontece? Ele é submetido a essa força e ele continua do mesmo jeito. Então o tipo robusto, ele continua do mesmo jeito. Lógico que às vezes a gente está mais assim, às vezes a gente está mais assim, mas como característica. Como característica tem pessoas que têm essa característica e pessoas que têm essa característica. E que é o que o Nassim chama de antifrágil, né? Ele chama de antifrágil aquela pessoa que consegue, quando submetida a algum tipo de força externa, ela consegue tirar proveito da força externa. Como ela consegue tirar proveito da força externa? Ela aprende, tá? Então, esse sujeito aqui, chamado antifrágil, ele tem a capacidade de aprender. Então, ele se beneficia, por exemplo, de erros. Ele se beneficia, por exemplo, quando alguma coisa não dá certo. Ele se beneficia, por exemplo, quando as coisas não estavam previstas. Por exemplo, não está previsto que isso fosse acontecer e aí acontece alguma coisa que não estava no calendário para acontecer ou na agenda para acontecer. Esse aqui se fragiliza e desiste. Esse aqui, ele não se fragiliza, mas ele fica no mesmo lugar, ele não aprende, ele acontece, ele não se mobiliza, mas ele não se abala, mas em compensação, ele não constrói inteligência, esse aqui, então ele erra sempre no mesmo lugar. E esse aqui, ó, ele é a pessoa que se beneficia de tudo que acontece de inusitado, de errado na vida dele. Ele tem uma capacidade de aprender quando eventos diferentes daqueles que estavam programados acontecem na vida dele. Ele aprende com esses eventos.
Tá? Então, esse escritor fala que tem certos graus de instabilidade que são importantes que aconteçam, porque são nesses graus de instabilidade que você vai aprender. Porque se você ficar sempre com tudo igual, sempre com tudo do mesmo jeito, você não aprende, você não sai do lugar. Então, se você não erra nunca, né, você nunca vai aprender. Porque quando você erra é que você aprende. Porque você errou, aí você já sabe que daquele jeito não dá certo. Então, a pessoa que errou, ela tem uma informação a mais do que uma pessoa que não se arriscou e não errou. Então, quando o antifrágil erra, ele se sente mais inteligente. Ele é mais inteligente, porque ele já sabe uma estratégia a mais do que uma pessoa que ficou com medo de frágil, com medo de errar, né? Porque eu vou quebrar se eu errar. E aí, quebrar aqui eu tô falando no sentido de desistir, por exemplo. Meu emocional não aguentou errar e tem toda essa instabilidade em relação a, por exemplo, errar. Essa pessoa não pode errar. E essa pessoa é a tal da inabalável, mas ela não aprende também. Então, esse conceito aqui, ó, ele faz com que você consiga perceber porque é que tem algumas pessoas que, apesar do medo, conseguem continuar prosseguindo e conseguem continuar aprendendo para continuar construindo. É essa mentalidade aqui que vai dar a capacidade, se você não tiver essa mentalidade aqui e não construir inteligência a partir do erro, o que é que e ficar só, tão somente minha culpa, errei, e ficar lá preso no erro, eu tô aqui, ó, sou frágil. O cara que é antifrágil, ele tá debriefando, que a gente chama, andando lá para trás no erro para saber onde é que ele aprende aqui com alguma coisa com isso que aconteceu. Essa é a grande diferença das pessoas que realmente conseguem chegar onde elas querem. Isso aqui tudo também depende de qual é a mentalidade com a qual você está saindo. Então, se você está saindo, por exemplo, que a dupla de palavras que a gente vai decolar, o exercício das palavras, vai ser difícil e desafio. Então, você vê, difícil é aqui, ó, tá difícil demais, eu sou muito frágil, eu não vou. Tá difícil, mas eu vou mesmo assim. Esse aqui é uma energia meio do teimoso, mas aquele teimoso que ele só quer provar que ele tá certo, mas ele não tá construindo. É um desafio, você percebe? É quem tá aqui, ó. Então vocês vão começar a perceber que quando vocês forem brincar com as palavras, vocês vão cada vez mais sentir a energia desse cara que trabalha nesse círculo aqui, ó. É esse cara aqui que consegue ter inclusive o uso das palavras de uma forma mais adequada, tá bom?